Muito bem, meus caros, muito bem. Olha, antes de falar do tema de hoje, eu quero comentar aqui algumas... Na verdade, eu não vou comentar algumas reações que surgiram em relação ao áudio de ontem, tá? Assim, eu vou explicar melhor o que eu disse, porque eu acho que algumas pessoas não entenderam, né? Ou não ouviram o áudio e saíram aí, né, falando o que bem entenderam, né? Que não era o tema do áudio, não era o tema do áudio. Tá? Bom, mas talvez fique claro agora com essa explicação brevíssima que eu vou dar. Ontem eu me referi à forma como cada um escreve, à forma como cada um cria seus textos. Ou seja, eu me referi ontem ao processo de criação, ao processo criativo, tá? Então, assim, vamos lembrar o que é um processo, né? Quer dizer, um processo é o que? É a realização contínua e prolongada de alguma atividade, né? Quer dizer, é o modo de você fazer alguma coisa, é o método que você utiliza. Ou seja, é a maneira como você escreve, como você produz o seu texto. Tá? E em relação ao método, em relação ao modo como você escreve, eu repito o que eu disse ontem. Todos são absolutamente livres. Cada um precisa encontrar o seu método. E todos os métodos são válidos. Todos, absolutamente todos. Agora, é claro, né? É evidente que há limites éticos para tudo na vida. Tudo, tudo. E claro que há limites éticos também para o método que você usa. Né? Agora, mas em que sentido há limites para a forma como nós escrevemos? Né? Em que sentido há limites? Limites éticos. Né? Bom, vamos imaginar. Vamos imaginar uma situação completamente excêntrica, tá? Vamos imaginar um escritor que só consegue escrever usando bisturis. Ah, tá bom? Ele não consegue usar caneta, não consegue usar lápis, não consegue usar pincel, né? Nada, nada. Tem que ser bisturi. Só que tem um adendo aí, né? Ele só consegue escrever com o seu bisturi num pedaço de pele humana. Bom, é claro, não é que eu estou exagerando aqui para fins exclusivamente didáticos, né? Então, assim, num caso assim, é evidente que esse método não pode ser aceitável, né? Ele não pode ser aceito sob nenhuma hipótese. Exatamente por quê? Porque fere profundamente um limite ético, um limite moral, tá? Bom, mas vamos supor outro exemplo. Vamos supor que o nosso escritor fez lá um tratamento psiquiátrico e agora ele consegue ser, aí, digamos que mais contido, né? Ele superou, com a ajuda aí de novos medicamentos, né? Aquele comportamento doentio de usar o bisturi, né? E ele substituiu o método do bisturi na pele humana por uma outra maneira de escrever. Agora, ele só consegue escrever subindo numa árvore e depois de imitar 3 vezes aquele grito do Tarzan na selva.
E aí ele fica lá sentadinho na árvore, escrevendo num caderninho com um toco de lápis, tá? Bom, nesse caso não há nenhum impedimento ético, não é mesmo? Não há. Claro, a não ser que ele decida, por exemplo, escrever na árvore que está no quintal do vizinho dele, né? E que o galho preferido, o galho em que ele se sente mais confortável, é o galho que está lá encostado na janela do quarto em que o vizinho dorme, tá? E vamos supor que ele escreva aí só de madrugada. Bom, aí é realmente um problema, né? Então, assim, para algumas pessoas que entenderam o que eu disse ontem, pode parecer estranho que eu tenha de entrar nessas minúcias, nesses detalhes, né? Mas, assim, foi necessário, porque algumas pessoas não entendem quando a gente fala em método de trabalho, em modo de escrever, em processo criativo. Ah, não sei o que é que se passa na cabeça delas, mas enfim, espero que tenha ficado claro quando eu digo que o escritor deve se sentir livre, completamente livre, para criar o seu próprio método de trabalho. Bom, mas ontem eu citei aqui o Raymond Carver, né? O Carver é um contista, um poeta, um ensaísta norte-americano que faleceu jovem, faleceu aí com 50 anos, né? E ele se especializou em produzir contos, assim, minimalistas, tá? Vejam, não são microcontos, né? Mas são narrativas minimalistas. São contos em que ele sempre procurava aí reduzir a narrativa aos seus elementos mais essenciais, tá? Ele procurava utilizar aí um mínimo de recursos necessários para criar uma história, né? E o que, na verdade, ele queria era criar sempre um determinado clima emocional. Assim, se vocês já leram os contos do Ernest Hemingway, vocês devem ter percebido como o Hemingway sempre buscou ser sintético nos contos dele, né? Então, assim, para vocês entenderem o que eu estou dizendo a respeito do Raymond Carver, bom, a gente poderia definir o Carver como um Hemingway extremado, tá? Quer dizer, não é a definição ideal, não é. Mas é uma definição também didática, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Bom, mas como é que surgiu, né, na vida dele essa opção pela narrativa minimalista, né? Bom, isso é muito interessante, porque, na verdade, foi uma imposição da personalidade dele, tá? Ele, inclusive, fala a respeito, dos problemas de concentração que ele tinha, né? Problemas que destruíam ele emocionalmente, né? Ainda que ele se esforçasse lá para escrever narrativas longas. Ele não conseguia, né? E houve mesmo um período da vida dele em que ele não conseguia nem mesmo nem ler narrativas longas, tá? Quer dizer, e ele descreve o problema como se fosse mesmo uma deficiência de atenção, tá? E assim, essa experiência foi muito angustiante para ele, muito angustiante, tá? Agora vejam só, como é que ele solucionou isso? Como é que ele superou essa dificuldade, tá? Que para ele não era só uma dificuldade, mas era uma frustração, né? Por quê? Porque ele queria escrever, né, grandes romances, grandes histórias, né? Bom, e como é que ele superou essa dificuldade? De maneira muito simples, né? Ele optou por não ficar se vitimizando, tá? O que ele fez? Ele simplesmente abandonou a ambição de escrever grandes romances e passou a escrever histórias breves. E ponto final. Bola para frente, né? Anos depois, né? Isso foi quando ele tinha lá seus 20 anos. Anos depois, recordando essa decisão, né? Bom, ele faz um comentário que é perfeito, né?
Ele diz assim, ele diz que a ambição excessiva, acompanhada de infortúnio, pode matar um escritor. Né? E que o essencial é o escritor conseguir se expressar, né? Criar a sua própria voz, construir o seu próprio estilo. Ou seja, né? Uma expressão que ele usa, ter a sua assinatura inimitável. Né? Quer dizer, é isso que você vai colocar em todos os seus textos. Né? Ou seja, criar o seu próprio mundo, ter a sua maneira especial de ver as coisas e saber expressar esse olhar pessoal. Tá? Percebem? Quer dizer, a questão essencial é escrever. Né? A questão essencial é você se tornar o artista da palavra que você quer se tornar. Se isso vai acontecer na forma de romances quilométricos ou de narrativas breves, não importa. Tá? Quer dizer, porque a ambição fundamental é a ambição da escrita em si mesma. Isso sim é o importante. Tá? Agora, sempre com a consciência de que essa busca demora, tá? Esse encontro com a sua própria voz, não nasce do dia para a noite. Tá? O Carver lembra muito bem o que dizia a Isaac Dinesen. A Isaac Dinesen é o pseudônimo daquela escritora dinamarquesa, a Karen Christensen. Né? Chamada, né, a conhecida também como a Baronesa de Blixen-Finneck. Né? Bom, a Isaac Dinesen dizia que ela escrevia um pouco todos os dias, sem esperança, mas também sem desespero. Né? Um pouco todos os dias, sem esperança, mas sem desespero. Né? E o Carver usa esse comportamento dela, né? E completa, sem esperança, sem desespero e sem aceitar facilidades, sem transformar a sua escrita num mero joguinho de palavras, ou numa mera sucessão de truques, ou de receitinhas prontas que você leu aí em algum manifesto de vanguarda muito divertido e também muito superficial. Né? Então, assim, esse conselho da Isaac Dinesen, que o Carver procurou seguir, né, me parece também perfeito. Quer dizer, se você escrever um pouco todos os dias, sem esperança, mas também sem desespero, bom, gradativamente você vai construir a sua voz, o seu estilo. Né? Você vai descobrir a sua maneira pessoal de olhar para a realidade, de ver as pessoas, de ver e de entender os problemas humanos, né? De identificar e tentar compreender também os seus próprios problemas. Né? Tente fazer isso, um pouco a cada dia, sem esperança e sem desespero. É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês. Tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira. Um abração.